primeiro ponto, nós iremos aqui perceber alguns versículos bíblicos que estão no imperativo que nos ordena a orar. Em segundo lugar, nós iremos aqui aprender à luz da Bíblia que nós devemos cultivar uma vida profunda de oração, de confissão de pecado. Em terceiro lugar, nós iremos aqui aprender alguns personagens bíblicos que nos deixaram grandes lições a respeito da importância da oração. E em quarto e último lugar, nós iremos aqui aprender que nem toda oração Deus aceita e Deus aprova. Dito isso, meus prezados irmãos, eu quero de princípio aqui trazer uma introdução. Nas Escrituras, puder dar mais um pouquinho de retorno aqui, por favor? Nas Escrituras Sagradas, existem aproximadamente 650 relatos de orações confirmadas, dos quais pelo menos 450 foram respondidas. A oração, meus prezados irmãos, foi o mecanismo, a fórmula, o meio, a qual Deus criou dentro dos homens, para que por intermédio do exercer da oração e da fé, o cristão possa ter intimidade com Deus. Então a oração foi Deus quem criou dentro de nós. A oração é falar com Deus. Então quando eu exerço a fé e a oração, eu estou tendo conexão, eu estou tendo sintonia, eu estou tendo intimidade com a pessoa bendita de Deus. A oração, ela é o oxigênio da nossa comunhão com Deus, irmãos. Nós vivemos uma geração em que a oração tem sido negligenciada por muitos de nós. Será que se eu perguntar aqui, pelo menos hoje, você orou 15 minutos no seu lugar secreto de oração? Será que nós, como obreiros, temos vivido uma vida profunda de oração? Sem oração abundante, a igreja ela torna-se fraca e sem poder. Sem uma vida profunda de oração, os obreiros se tornam carnais, se tornam mecanizados. Sem oração não há poder. Sem vida profunda de oração, nós seremos vencidos pelos nossos pecados. Não basta somente conhecer os princípios bíblicos sobre oração, nós precisamos orar. Não basta somente eu ter na minha mente que eu preciso orar, eu devo orar. Então não basta somente eu conhecer princípios bíblicos sobre oração, nós precisamos orar, irmãos. Não existe uma outra forma de eu ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não existe um outro meio de eu vencer os meus pecados, de eu vencer os demônios, de eu vencer o mundo, sem uma vida profunda de oração. Quanto mais oração, mais Cristo habitará no meu coração. Por quê? Porque quanto mais oração, mais Cristo se torna real na minha vida. Quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais as Escrituras se torna real, se torna viva na minha vida, irmãos. Então a oração foi criada por Deus. Agora vamos analisar nesse primeiro ponto alguns textos bíblicos que nos ordenam a orar. Em Efésios 6, versículo 18 está escrito assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Perceba que Paulo, escrevendo na igreja de Éfeso, ele está encorajando, instruindo, ordenando a igreja o quê? A orar em todo o tempo. Esse texto que nós acabamos de fazer uso aqui na leitura inicial, está escrito: orai sem cessar. O que significa isso? Que nós devemos orar com frequência, nós devemos orar com regularidade e devemos orar com persistência. Glória a Deus, aleluia. Uma das características de um cristão é que esse cristão ele tem fome e sede pela presença de Deus. Como o salmista escreveu: ó Senhor, assim como uma terra seca e árida precisa de água, assim é minha alma por ti. Ele disse que assim como uma corça, ela
cristãos que são dominados pelo pecado, pela amargura, pela frieza, pelo materialismo? Falta de comunhão com Deus. E nesta noite, o Espírito de Deus, por meio da sua palavra, Ele nos faz o convite a levarmos mais a sério a oração, irmãos. Em Romanos 12, versículo 12 está escrito: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Colossenses capítulo 4, versículo 2 está escrito: perseverai em oração, velando nela com ações de graça. A palavra aqui, perseverai, no grego, significa ser corajosamente persistente ou apegar-se e não desistir. Perseverar significa isso. Persistir ou apegar-se e não desistir. Orar não é fácil. Não é fácil orar todos os dias, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não é fácil, irmãos, a gente cultivar uma vida profunda de oração com Deus. É difícil. Mas para a gente orar e para a gente ter uma vida profunda de oração, nós precisamos cultivar. Nós precisamos nos disciplinar. Nós precisamos nos dispor a passar mais horas em oração com o nosso Deus. Eu já ouvi muitos dizendo assim: eu não preciso orar muito, Deus conhece meu coração. Uma pessoa que diz isso, ela está declarando assim: eu não gosto de passar muito tempo a sós com Deus. Porque quando eu amo uma pessoa, eu quero estar longe ou perto dessa pessoa? Perto. Quando eu amo alguém, eu vou querer falar com esse alguém e ouvir esse alguém. Eu amo a minha esposa, então eu gosto de falar com ela e gosto de ouvir ela. Quando eu não oro muito, isso é uma evidência de que Deus não é prioridade fundamental na minha vida. Nós temos 24 horas no nosso dia, 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e com as outras 8 horas. Se eu passo mais tempo mexendo no celular do que orando, é uma prova de que Deus não tem sido tudo para mim. Nós vivemos uma geração que muitos amam a Deus por lábios, mas o coração está longe. Será que se o pastor André fizesse aqui uma entrevista com os obreiros, falasse: quantas horas você ora por dia? Agora 20, 15. Como que o poder vai vir? Quando eu olho para a Bíblia, irmãos, e quando eu olho para a história do cristianismo, todos os homens que foram cheios do Espírito Santo, todas as mulheres que foram cheias do Espírito Santo, foram homens e mulheres que oravam 1, 2, 3, 4 horas por dia. Eram pessoas que tinham fome e sede por Cristo. Porque os sinais de Cristo não têm nos seguido. É falta de comunhão com Deus, é falta de poder, é falta de unção, é falta de virtude, é falta da gente criar caloncos no nosso joelho, é falta da gente deixar de comer um pouco da comida da terra para comer a comida do céu em jejum. Comece a disciplinar a sua vida. Comece a orar pelo menos 20 minutos, mas todo dia você vai orar 20 minutos. Do 20 você vai para 30, do 30 você vai para 1, de 1 você vai para 2, de 2 você vai para 3. Aí tem pessoas que falam: mas eu não oro muito porque me falta a palavra. Leia a Bíblia, ore a Bíblia, ore Salmos, abra em Salmo 119, em cada versículo que você for lendo, você vai orando em cima daquele versículo. Então, quando esses textos diz perseverar em oração, isso é um chamado que o Espírito de Deus estava fazendo para a igreja naquela época e nesta noite, para nós perseverarmos em oração, para nós levarmos a oração mais a sério, irmãos. Em Judas 1,20 está escrito assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Você não sabe orar? Mas o Espírito Santo, ele te ajuda. Porque quando a Bíblia diz aqui orando no Espírito Santo, o que isso significa? Orar dentro da vontade de Deus, pautado na palavra. Ou seja, nós precisamos nos concentrar quando nós estivermos orando, porque o Espírito Santo, ele está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós de fato nos dispomos a orar, o Espírito de Deus, ele vai transferindo para dentro da nossa alma as profundezas de Deus. À medida que a gente vai se esforçando para orar, você coloca o joelho no chão e não vem palavra, mas o Espírito Santo, ele está
está interpretando os gemidos da sua alma. Ele está interpretando a intenção que você se dispôs a buscar Ele. E à medida que você vai perseverando, o Espírito Santo, Ele vai te fortalecendo. O Espírito Santo, Ele vai te encorajando, Ele vai te ajudando. Mas para nós termos uma vida profunda de oração, nós precisamos, irmãos, nos disciplinar. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes o quê? De todo o vosso coração. É de todo o coração. Precisamos se esforçar para orar. É de todo o coração, significa isso, de todo o seu ser. Todo o seu ser deve estar disposto, deve estar inclinado a buscar o Senhor. Então não basta, meus irmãos, nós somente conhecer princípios a respeito de oração. Nós precisamos orar como nunca. E lhes digo algo: nesta geração só vai conseguir ficar de pé quem leva a oração a sério. Quem para de orar começa a pecar, e quem começa a orar para de pecar. Glória a Deus. Por que a igreja primitiva foi uma igreja cheia do Espírito Santo? Porque era uma igreja que vivia uma vida profunda de oração. Era uma igreja que constantemente os irmãos estavam orando. Nós vemos Pedro orando, nós vemos Paulo orando, nós vemos irmãos reunidos orando. A oração para a igreja primitiva era algo doce para a alma deles. Por que nós não levamos a oração mais a sério? É simples. Porque eu vou abrir um parênteses aqui e falar algo de mim. A minha oração fala assim: Deus, me perdoa porque eu não tenho te amado, Senhor, como tu és digno de ser amado. Sabe por quê, Deus? Porque eu tenho orado um pouco, Senhor. Eu tenho orado um pouco, Senhor. Irmãos, nós perdemos tempo com tantas coisas inúteis. Tem pessoas que gostam de assistir uma partida de futebol na televisão, fica ali 2 horas assistindo. Mas pergunta para o cidadão se ele ora pelo menos meia hora, de modo ininterrupto no seu dia a dia. Às vezes não ora. A gente tem facilidade para assistir um filme no cinema, a gente tem facilidade para assistir da pena, a gente tem facilidade para atualizar os stories, para mexer no Instagram e no Facebook. Ficamos ali 1, 2 horas, 3 horas. E o lugar secreto de oração? Não existe desculpa para nós não orar. Nós não oramos. Sabe por que nós não oramos mais? Porque nós não temos sede e fome por Deus. Porque quando eu de fato tenho fome e sede por Deus, eu vou querer orar. Eu vou querer me isolar no meu quarto, no monte, e passar ali horas a fio, me derramando diante de Deus, e sentindo a presença de Deus, desfrutando da presença de Deus. Agora, se eu não tenho orado como deveria orar, é porque meu coração está frio. Mas desta noite o Senhor pode aquecer o seu coração. Ele pode te fazer voltar ao primeiro amor. Ele pode te ajudar a você orar mais no seu dia a dia. Aí tem algumas pessoas que dizem assim: eu não estou conseguindo orar porque eu tenho um filho. Susan Wesley, a mãe de John Wesley, sabe quantos filhos ela tinha? 20. Sabe o que ela disse, pastores? Ela disse assim: no meu dia, eu pelo menos tenho que separar 1 hora para orar com o meu Senhor. 20 filhos. E tem pessoas que têm um filho, eu estou orando por causa do meu filho. Então seu filho é prioridade? Ou Deus é prioridade? Jesus diz: aquele que amar mais pai, mãe, filhos do que a mim, não é digno de ser o meu discípulo. O Senhor nesta noite está nos chamando a uma vida mais profunda de oração. Irmão, por que você parou de ir para as florestas? Volte a ir para o monte, volte a se isolar nas matas e passar ali horas em oração. Volte, minha irmã, a orar na sua sala, a orar no seu quarto, como você orava antes. Volte, jovem, a orar como antes, a jejuar como antes. Volte, obreiro, a passar mais horas em oração. Como nós percebemos nesse primeiro ponto, os textos que estão no imperativo. O que é imperativo? Ordem. Textos que nos ordena. Aqui é o próprio Deus nos chamando: igreja, ore sem cessar. Igreja, busca-me de todo o coração. Igreja, clame a mim. Igreja, esteja em todo o tempo orando. Porque à medida que eu estou orando, eu estou tendo intimidade com Deus.
Deus, eu estou conhecendo a Deus, eu estou sentindo Deus. Irmãos, a presença de Deus é algo glorioso. O véu está rasgado e por meio do sangue da nova aliança nós temos acesso às profundezas da presença de Deus. Faço um voto hoje com Deus, pelo menos todo dia eu vou orar só 30 minutos. Aí você fala para a sua esposa, o seu vai falar, esses 30 minutos não me incomodam, que é um momento secreto, é um momento onde você vai estar cultivando, exercitando a sua comunhão com o Espírito Santo. Não deixe de orar. Se nós todos os dias comemos e bebemos, por que todo dia nós não oramos como deveríamos orar? Porque Deus não é tudo para nós. É quando eu amo mesmo Deus de fato, como Jesus amava. Jesus amava o Pai. E por Jesus amar o Pai, Jesus tinha uma vida profunda de oração. O evangelista Lucas diz que ele passava a madrugada toda em oração. Mesmo Jesus sendo Deus, Ele nos dá o exemplo da necessidade que nós temos de ter comunhão com Deus em oração. Em segundo lugar, irmãos, em toda a Bíblia existem diversos tipos de orações, diversos tipos: oração de confissão, oração de adoração, oração de intercessão, oração de agradecimento. Mas nesse segundo ponto, eu separei aqui uma oração que nós devemos exercitá-la na nossa comunhão com Deus, que é a oração da confissão. O que é a oração da confissão? É nós confessarmos a Deus os nossos pecados. Mas só que existe na compreensão de muitas pessoas uma ideia errada sobre o que é confissão. Muitas pessoas, quando oram, falam assim: Senhor, perdoa os meus pecados, consciente e inconsciente. Amém. Isso não é confissão. A palavra confissão no grego significa homologia. Homo significa igual, ou mesmo, ou semelhante. E logo significa palavra, fala ou dizer. O que significa? Que confissão é nós concordar com Deus a respeito daquilo que Deus pensa sobre o pecado. Eu vou simplificar aqui a minha fala. Quando eu vou numa consulta médica, eu não vou sentar na cadeira lá para o doutor falar: doutor, eu estou doente. Eu não vou falar isso, eu vou falar: doutor, eu estou sentindo uma dor na minha barriga. Doutor, eu estou sentindo uma dor na minha cabeça. Doutor, ultimamente eu tenho sentido uma dor determinada numa parte do meu corpo. Você não vai só chegar e dizer: doutor, estou doente. Assim nós não podemos também só chegar diante de Deus e falar: Deus, me perdoa porque eu sou um pecador, porque Deus sabe que nós somos pecadores. O que nós precisamos fazer em oração é ir diante do Senhor e confessar de fato o nosso pecado. Se você, ao olhar para dentro do seu coração, você sabe que você está tendo uma determinada fraqueza na área da avareza, ou na área da idolatria, ou na área do adultério, da prostituição, da mentira, você deve ir diante de Deus e falar: Senhor, eu quero confessar a Ti o pecado do meu coração, que é o orgulho, Senhor, que é a maldade, Senhor. Fala: Senhor, me perdoa, porque quando eu vejo aquele irmãozinho na igreja, vem um sentimento de desprezo. É ir diante do Senhor e confessar, é você mostrar para Deus de fato esse seu pecado. É você falar: Senhor, eu reconheço que eu tenho inveja e ciúmes daquele irmão ou daquela irmã. Senhor, eu reconheço, Senhor, que os meus olhos ultimamente têm olhado aonde não deve ser visto. Senhor, me perdoa porque ainda eu tenho amargura no meu coração, Senhor, ainda eu tenho ódio, Senhor. Eu quando vejo aquela pessoa, Senhor, vem o ódio. Senhor, me perdoa. Isso é confissão. Nós devemos ir diante de Deus e apresentar tudo que nós fizemos de errado, ou tudo que os nossos pecados estão nos inclinando a pecar contra Deus. E não basta somente confessar por lábios, mas a confissão deve ser seguida de contrição, de lágrimas, de desejo de ser mudado. Jovens, vai diante do Senhor e fala: Senhor, eu reconheço, Senhor, que muitas das vezes eu estou na igreja, mas não gostaria de estar, Senhor.
rancor, de desprezo. Me perdoa, Senhor. Irmãos, quando a gente estuda a história, a gente vai perceber que os homens, quando confessavam seus pecados, eles detalhavam. E à medida que a gente vai confessando o nosso pecado, Deus vai perdoando, Deus vai purificando. Muitas pessoas não crescem espiritualmente porque tem pecado oculto no coração. E em Provérbios está escrito que quem oculta os seus pecados não vai prosperar em seus caminhos. Se eu tenho uma fraqueza, um pecado, e eu não confesso aquela fraqueza diante de Deus, seguido de contrição, certamente que eu não vou ser liberto daquilo. Nós precisamos, meus prezados irmãos, confessar os nossos pecados ao Senhor. Chame o seu pecado na sua confissão por nome. Eu falo isso para Deus, falo: Deus, me perdoa, Senhor, porque às vezes os meus olhos são mais inclinados aos entretenimentos do que a tua palavra, meu Deus. Me perdoa, Senhor. Fala: Deus, me perdoa porque eu digo por lábios que tu és tudo para mim, mas no meu dia a dia eu provo que tu não és. Nós somos pecadores. Nós temos que ir diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa porque eu tenho sido uma mulher iracunda, eu tenho sido um marido negligente, Senhor, eu tenho sido um pai negligente no meu lar. Fala: Senhor, me perdoa porque eu tenho mais facilidade para comprar uma pizza, um tênis, do que ofertar e dizimar na tua casa. Perdoa, Senhor, perdoa. E devemos ir diante de Deus em lágrima, em choro, em confissão, porque somente assim vai vir a cura, somente assim vai vir a libertação, somente assim o Espírito Santo vai se derramar em nossos corações. Em terceiro lugar, vamos aqui analisar alguns personagens bíblicos que nos deixaram grandes exemplos na Bíblia de oração. Um deles foi Moisés. Moisés foi um grande jovem de oração, que obteve grandes e poderosas respostas. Em Êxodo capítulo 8, está escrito assim, que Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó, e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E no versículo 31 diz: e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós iremos perceber que Moisés era um homem de profunda vida de oração. E por Moisés ter uma vida profunda de oração, Deus respondia às orações de Moisés. Aqui nesse contexto, Moisés ele clama ao Senhor para que o Senhor cessasse as pragas que estavam no Egito. A praga da rã, a praga dos enxames e da mosca. O que o Senhor fez? O Senhor ouviu a oração de Moisés e o respondeu. Contextualizando esse episódio, às vezes pode existir alguma praga que esteja na sua casa, na sua vida. Pode ser a praga da contenda, da dissensão, ou alguma área da sua vida que tem te feito errar contra o Senhor. Clame a Ele. Irmãos, Deus responde a oração. O nosso Deus, Ele é um Deus relacionável, Ele se relaciona conosco, Ele fala conosco, e além dele falar conosco, Ele responde às nossas orações quando são feitas debaixo da sua soberana vontade. Nós vemos também ali Êxodo 17:1, o texto diz: e clamou Moisés ao Senhor dizendo: o que farei a este povo? Aqui Moisés está pedindo uma direção para o Senhor, que ele estava confuso. O povo estava murmurando contra Moisés, pedindo água, e Moisés então ele clama ao Senhor dizendo: Senhor, o que farei? E Deus responde, fala: Moisés, pega um pedaço de um galho e joga dentro dessa água. E aquela água que estava amarga, ela se tornou uma água doce. O que nós aprendemos com isso? É que Deus, Ele nos dá direcionamento. Deus, Ele endireita as nossas veredas. Você está confuso? Você está confusa? Você está sem direção? Vá diante do Senhor e peça a Ele uma direção, que Ele lhe dará uma direção. Deixa eu correr aqui para o relógio, é meu grande perigo. Quando nós olhamos, irmãos, para todos os livros da Bíblia,
nós iremos aprender que todos os homens que oraram tiveram comunhão com Deus, e além de terem comunhão, tiveram respostas da parte do Senhor. A Bíblia diz que Enos invocou o nome do Senhor, Enoque andou com Deus, Abraão orou e Deus o ouviu, tendo misericórdia de Ló. Neemias, sabendo que Jerusalém estava debaixo de escombros, o que Neemias fez? Ele foi orar ao Senhor, ele foi buscar ao Senhor, ele foi jejuar, e o Senhor usou, e o Senhor o dirigiu, e o Senhor o conduziu. Quando nós olhamos para a vida de Ezequias, como aqui foi feita a campanha, o que Ezequias fez diante da ameaça de ser aquele? Ele foi orar e Deus o respondeu. Nós olhamos para a vida de Manoá, que foi pai de Sansão. Manoá orou, pedindo para que o anjo viesse e novamente dasse a eles a instrução de como seriam as instruções dadas a Sansão. E a Bíblia diz que Manoá orou e o anjo veio novamente, mas não diretamente para ele, mas instruiu a sua esposa novamente. Então, se a gente discorre na Bíblia, existe mais de 450 relatos de personagens bíblicos orando e Deus respondendo. Então, nesta noite, o Senhor ele nos faz esse convite a nós confiarmos mais em Deus. Não desista de orar pela sua família, não desista de orar pelos seus filhos, não desista de orar por esta cura, porque o nosso Deus ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e permanece o mesmo para todo sempre. Deus pode sim salvar o seu filho, Deus pode sim salvar a sua esposa, salvar o seu esposo, Deus pode sim entrar nesta causa da justiça, Deus pode sim te curar dessa doença, te curar desta enfermidade. Deus pode sim fazer prosperar o seu ministério, fazer prosperar o ministério. Temos que crer, temos que orar. Para mim, já partindo para o final, meus irmãos, o nosso grande modelo a ser seguido foi Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, deixou-nos grande exemplo de vida de oração, e nós devemos seguir este mesmo exemplo. Em Lucas 5,16 está escrito: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 6, versículo 12 diz: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Qual foi a última vez que a gente passou a noite orando? Qual foi a última vez que eu me separei, abri um jejum, passei o dia todo só orando, lendo Bíblia e me deleitando na preciosa palavra de Deus? O segredo da unção está aí. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Irmãos, nós precisamos orar mais. Nós estamos orando muito pouco. Se de fato nós queremos um avivamento, nós precisamos a partir de agora começar a levar a vida de oração mais a sério. E quando eu digo levar a vida de oração mais a sério, eu não estou dizendo fazer aquela oração de 10, 15, 20 minutos. Eu estou dizendo uma vida profunda de oração. Aleluia! Porque esses são os exemplos que Jesus nos deixou. Jesus não orava pouco, ele orava muito. Ele passava a noite inteira orando. Lucas 9,18 diz: certa vez Jesus estava orando em particular e com eles estavam os seus discípulos. Lucas 9,28 diz: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Lucas 11,1 diz: certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. Olha o tanto de textos que nos mostra que Cristo estava orando. E os discípulos seguiram o mesmo exemplo de Jesus. Por isso que o texto diz que eles perseveravam em oração. Eles estavam lá em Jerusalém, orando persistentemente. Para qual propósito? Pelo derramamento do Espírito Santo. Mas perceba que eles não ficaram orando só um dia. Foram 10 dias ininterruptadamente, orando, 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 buscando, clamando pelo derramamento do Espírito Santo. Irmão, se tranca no seu quarto, vá para o monte e fique ali horas e horas orando até que o Espírito de Deus ele venha sobre a sua vida.
saber que não é qualquer oração que Deus ouve, certo? Não é todas as orações que Deus ouve. Ele ouve porque Ele é onisciente e onipresente, mas quando o texto diz que Ele não ouve, é que Ele não aceita, Ele não aprova, Ele não se contenta naquela oração. Salmo 66, versículo 18 diz assim, se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. O que significa isso? Se eu dar legalidade para os meus pecados e viver na prática do pecado, o Senhor não me ouvirá. Provérbios 28, 9 está escrito, que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Isaías 59, no versículo 13 está escrito, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aleluia. Tiago 1, versículo 6 a 8 diz, peça porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. A oração feita com dúvida. Tiago 4,3 diz, pedes e não recebeis, porque pedes maus, para esbanjardes em vossos prazeres. Então nós temos que buscar estar em sintonia, temos que buscar estar em harmonia com a vontade de Deus em nossas orações. Existem muitas promessas, meus irmãos, na Bíblia, que é para hoje, que é para nós. Então vá diante de Deus em oração e ore aquilo que Ele prometeu. Seja como aquela viúva que ficou importunando aquele juiz. E Jesus usa esse episódio para dizer que nós também devemos orar noite e dia, na certeza de que Deus Ele vai responder. Para mim concluir, tenha uma coisa na sua mente: se você está orando algo que faz parte da vontade de Deus, não desista, que no tempo de Deus vai acontecer. É da vontade de Deus que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Então há de chegar o dia em que nós iremos experimentar um avivamento, um despertamento espiritual em nosso meio. Vai chegar um dia em que essa igreja vai ficar pequena devido à quantidade de almas que vai chegar. Vai chegar um dia que esse ministério vai capacitar obreiros para ser enviado para os quantos lugares desta terra. Vai chegar um dia em que vai chegar obreiro diante do pastor André, vai falar: pastor, eu quero almas, pastor, eu quero almas, pastor, pastor, me capacita, me prepara e me manda, porque eu quero almas. Vai chegar o dia em que a base missionária vai estar recheado de irmãos e de irmãs que vão abrir mão da vida por amor às almas. Por que vai chegar esse dia? Porque é promessa de Deus para a igreja, e a igreja está orando para que isso aconteça, e há de chegar o grande dia em que o Espírito Santo ele vai ser derramado de modo poderoso e abundante nessa igreja. Eu concluo aqui, amém, meus irmãos? Vamos orar, nós vamos ficar de pé, amém? Irmãos, o Deus que responde a oração é poderoso. Vamos orar, amém? Vamos orar, começa a orar, fala: Senhor, me faça uma pessoa de oração. Vai orando, fala: Senhor, eu reconheço que ultimamente eu tenho orado um pouco. Fala: Deus, eu reconheço que ultimamente eu passo mais tempo no meu sofá sentado assistindo programas do que orando. Fala: Deus, eu reconheço, Deus, que eu tenho tido uma intimidade fraca contigo. Ora ele, jovem, fala para ele, fala assim: ó Deus, eu não tenho prazer de orar, mas me dá prazer, Deus. Fale isso para Deus. Fale você, irmã, vai falando. Fala: Deus, eu preciso orar mais. Fala: Senhor, eu preciso passar menos tempo na tecnologia e mais tempo com o Senhor. Fala: Senhor, me ajuda a ter essa vida profunda de oração. Vai orando, minha irmã, vai orando, meu irmão. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Altíssimo e Santo, nos ajude, meu Deus, a orar. Nos ajude
aquele mesmo obreiro do começo. Lembra o obreiro no começo, você orava mais. Com o passar do tempo você foi deixando de orar. Fala, Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Fala, Senhor, eu quero voltar a arder como antes. Vai orando, minha irmã, vai orando com o Senhor nesta noite. Ele pode te despertar, Ele pode te encher. Fala, Senhor, eu preciso orar mais. Fala, Senhor, eu preciso te amar mais. Fala, Senhor, eu não quero continuar sendo esse crente fraco. Ó, Senhor, derrame o teu Espírito sobre nós. Nos ajude a orar, Senhor, nos ajude. Vai orando, meu irmão. Vai orando que o Espírito Santo ele é fogo, ele está acendendo a chama do seu coração. Vai orando, vai orando. Vai orando, irmão. Fala, Senhor, eu não aceito essa frieza. Fala, Senhor, eu não aceito, Pai, viver essa vida fraca.